Seja bem-vindo ao canal da I3 Church. Meu nome é Thiago Madruga e eu quero te encorajar a alinhar o seu coração à ministração do Espírito Santo nesta palavra. Compartilhe com seus amigos e familiares e saiba, Deus quer falar com você. Esteja pronto para ouvi-lo. Deus abençoe. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que é, para mim, uma palavra que Deus tem falado muito ao meu coração, eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. A pessoa que eu mais admiro na Bíblia é Jesus. Mas depois de Jesus, a pessoa que eu mais admiro depois de Jesus é Davi. Eu gosto muito de Moisés, eu gosto muito do apóstolo Paulo, eu gosto muito de João, Daniel, mas Davi, eu gosto demais de Davi. E hoje a gente vai um pouco mais profundo no estudo acerca da vida de Davi. Vamos ler juntos 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel 30. Duas semanas atrás, eu estava em casa, numa segunda-feira à noite, e falei assim, eu quero relaxar um pouquinho, coloquei o filho para dormir, quer dizer, a mim colocou o Noah para dormir, eu estou lá, assim, na sala, eu falei assim, vou assistir alguma coisa, daí estou pesquisando alguma coisa para assistir, e eu gosto muito de documentário, eu gosto de ver sobre a vida das outras pessoas, como é que a empresa foi formada, como é que aquele artista cresceu, o que aconteceu com ele. E eu estava vendo um documentário de Sly. Sly é Sylvester Stallone. Lembra de Rambo? Você lembra de Rambo? Quem que lembra de Rocky Balboa? Rocky Balboa, bom demais, fala sério. Rocky Balboa 1, 2, 3, 4. A história de Rocky Balboa é a história de Sylvester Stallone. Você lembra que ele apanha, e aí no finalzinho, quase que morto, ele consegue dar um golpe, ele ganha aquela luta, ele sai carregado, cheio de hematomas, cheio de dores, cheio de problemas, mas ele sai vencedor. Bem, a história de Rocky Balboa, ela falou muito comigo, eu fiquei pensando, eu gosto demais de Rocky Balboa, eu gosto de ver a história daquilo que aconteceu na vida, assim, esses artistas, o que aconteceu com eles, não porque tudo que eles fizeram é perfeito, pelo contrário, muita coisa não é perfeita, mas de você poder aprender um pouco mais com a história, e eu vejo Davi, nas escrituras, como alguém que foi caminhando, mas ele teve muitas dificuldades. Vamos entender um pouquinho a vida de Davi? Para que a gente possa entender um pouco mais esse contexto de 1 Samuel 30, que a gente vai ler agora. Davi, quando tinha 14 para 15 anos, o profeta Samuel chegou na casa dele para ungir o novo rei de Israel. Porque Deus havia rejeitado o coração de Saul. Saul tinha tudo para ser o rei maravilhoso. Mas Saul se enche de orgulho, então Deus rejeita o seu coração e vai escolher um novo rei para Israel. Samuel, o profeta, chega na casa de Davi, fala com seu pai Jessé, e ele olha para os irmãos de Davi, ele olha para eles e pensa assim, um deles certamente é o próximo rei de Israel, porque eles são todos bonitos, formosos, altos, fortes. Deus fala para ele, eu não vejo conforme os seus olhos, porque o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Aí Samuel pergunta para Jessé, são somente esses seus filhos? Ele fala assim, não, mas tem um garoto lá, filho meu, mais novinho, chama Davi, ele está pastoreando ovelhas, lá longe, mas eu posso chamar ele. Então ele chama, e a hora que Davi chega, Deus fala para Samuel, este é o rei de Israel. Menino, 14, 15 anos, é ungido na frente dos seus irmãos, numa festa que era dele, mas ele não tinha sido convidado. Por quê? Porque no começo da festa ele não estava lá. Quando seus irmãos estão olhando para tudo isso, Davi é ungido rei de Israel, e ali uma história maravilhosa começa. Como é que eu e você reagiríamos
se soubesse que Deus te ungiu e tem algo poderoso, maravilhoso, tremendo para realizar em você e por meio de você. Mas o que acontece é que, logo depois disso, Davi, ele ouve que está rolando uma batalha entre filisteus e os israelitas. Seu pai fala para ele, vai lá até seus irmãos, eles estão lá na batalha, leva uma comida para eles. A hora que ele chega, ele vê um cara gigante, filisteu, Golias, do lado de uma colina, gritando, quem de vocês israelitas tem coragem para vir lutar contra mim? Todos os homens de Israel, fortes, até mesmo Saul, gigante. Saul era grande, era bonito, diz a palavra de Deus. Todos eles tremem de medo diante de Golias. Chega o baixotinho, o pequenininho, Davi, bonito, formoso, ruivo, mas ele olha e ele fala assim, quem é esse incircunciso que quer vir contra o nome do rei, do Senhor dos senhores, o Senhor de Israel, o rei de Israel? Então Davi fala para Saul, fala assim, ei, me coloca na batalha contra ele, eu quero lutar contra ele. Davi então entra, ele pega um estilingue, pega uma pedra, ele atinge exatamente a testa de Golias, e Golias cai ao chão. Davi pega a espada de Golias, ele corta a sua cabeça, e ele celebra a vitória que há no povo de Israel. Os filisteus fogem. A fama de Davi cresce. Com isto, Davi ele recebe como presente se casar com a filha de Saul, Mical. E o que acontece é que Davi agora passa a viver no palácio do rei Saul, o rei de Israel. Tudo parece estar caminhando muito bem, porque ele foi ungido rei, agora ele habita no palácio, ele sabe quais são os modos, os costumes do palácio, está tudo caminhando muito bem. A sua fama começa a crescer um pouco mais, Davi começa a ir para guerras, e quando ele vai para guerras, de repente ele volta vencedor, e todo mundo está falando assim, Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Quando Saul ouve essa canção, ele deixa brotar uns ciúmes dentro do seu coração, uma inveja. A partir deste momento, a vida de Davi, que estava, parece que num momento de crescimento, tudo está desenvolvendo, chega exatamente neste momento em que ele começa a viver lutas, perseguições, começa a viver afrontas. O que acontece é que Davi ele começa a ser perseguido por Saul. Saul fala assim, eu preciso matar esse cara, porque todo mundo gosta muito mais dele agora do que de mim. Antes eu era o rei conhecido, mas agora por causa de Davi, eu deixei ele entrar aqui na minha casa, eu deixei ele liderar o meu exército, por causa dele, o povo gosta muito mais dele do que de mim. Os ciúmes cega de tal maneira Saul, que ele quer perseguir Davi e matar Davi. Davi começa a fugir, foge, até que chega um momento em que Davi, ele tem a oportunidade de matar Saul, porque enquanto ele fugia, ele entra numa caverna dos montes de bodes selvagens, chama. Quando ele entra nessa caverna, ele está lá escondido. Saul entra na caverna somente para realizar as suas necessidades, ele está lá no seu tempo íntimo. Então os homens que estão ao lado de Davi, eu não disse isso antes, eu queria só na verdade reforçar isso, durante o tempo em que Davi esteve fugindo, ele ficou um tempo no lugar chamado Caverna de Adulão. Lá vários homens endividados, tristes, homens rebeldes, homens que não tinham mais esperança alguma, eles se juntaram a Davi, e eles se tornaram o exército de Davi, guerreiros de Davi. Então Davi está fugindo de Saul com um exército, entra novamente, então ele entra naquela caverna de bodes selvagens, Saul entra lá, e aí os homens, os guerreiros de Davi, que caminham com Davi desde Adulão, lá atrás, chegam para Davi e falam assim, ei, chegou a hora, esta é a hora que você mata o seu inimigo, porque Deus entregou o seu inimigo, o rei Saul, nas suas mãos. Davi ouve essa palavra profética dos amigos, dos guerreiros à sua volta, pega uma espada e ele corta apenas uma parte do manto
de Saul. Quando ele corta, ele vai lá para fora e ele diz para Saul ajoelhado: Saul, olha aqui, eu cortei parte do seu manto, eu podia ter te matado, eu não fiz isso, por quê? Porque ai daquele que toca no ungido do Senhor. É exatamente essa frase que Davi fala, veio da boca dele. Eu amo você, por que você me persegue como uma pulga? Por que você me persegue como um cachorro morto em todos esses lugares? Então Davi está conversando com Saul. Saul parece que cai em si e fala assim: realmente eu estou ficando louco. Você que guerreou contra Golias, você que se casou com a minha filha, você que morou no palácio, você que tocava harpa para mim, enquanto eu estava totalmente desnorteado, quando eu estava totalmente atormentado por um espírito, você de repente trouxe paz ao meu coração, o que eu estou fazendo agora? E aí diz a palavra de Deus, que então Saul se retira e não mata Davi. Nós imaginamos que a partir desse momento, tudo vai ficar bem. Davi começa a caminhar com seus guerreiros, ele chega a uma cidade chamada Nob, tem vários profetas ali, 85 profetas, uma cidade conhecida como uma cidade de profetas. Os profetas profetizam sobre Davi, e Saul fica sabendo lá longe, que os profetas de Nob tinham profetizado acerca de Davi. Novamente os ciúmes tomam o seu coração, Saul vai à cidade de Nob, confronta os profetas falam: nós profetizamos sobre ele, assim como nós já profetizamos sobre você. Nós fazemos não aquilo que os homens queiram que nós façamos, nós fazemos aquilo que Deus diz para nós fazermos. Saul fala: tudo bem então, peguem a espada, soldados, e matem todos os profetas e todo o vilarejo, toda a cidade, homens, idosos, jovens, crianças, mulheres, todos foram mortos por Saul. Olha que absurdo, o cara enlouqueceu plenamente. Davi ouve isso e ele corre novamente. Depois ele tem uma outra oportunidade para matar Saul, porque Saul está perseguindo Davi, e ele está lá num acampamento, no meio da madrugada. Ele fala assim: viu, eu vou até o acampamento, e um cara louco, ele se junta a Davi e fala assim: eu vou com você. Ele entra no meio do acampamento, todo mundo está dormindo, ele vê Saul deitado, com a sua espada ao seu lado, a sua lança ao seu lado. Ele podia pegar a lança e fincar na cabeça de Davi. O que ele faz? Ele pega a lança, ele sai, e ele grita a uma distância grande, ele fala assim: Saul, eu estou aqui, Davi, olha novamente, eu tenho a sua lança, eu poderia te matar, mas eu não fiz isso porque eu tenho bondade para com você, eu tenho amor a você. E o que acontece é que novamente Davi demonstra: ai daquele que toca no ungido do Senhor. E novamente Saul ouve, o seu coração é inspirado nisso, mas não é transformado, porque ele continua a perseguir Davi, e ele vai perseguindo Davi. Enquanto ele persegue Davi, Davi pensa assim: cara, não tem mais o que eu fazer, eu já corri para vários lugares diferentes, eu já fui para a montanha, eu já fui para a caverna, eu já fui para o vale, eu já fui para vários lugares, e ele vai atrás de mim, esse cara enlouqueceu, ele quer a minha vida. Então Davi se lembra que existia um lugar que ele pode se refugiar, e que Saul não vai até lá, a terra dos filisteus, a terra daquele povo que ele tinha matado com 14, 15 anos, o seu maior guerreiro, Golias. Olha que loucura. Davi então entra na terra dos filisteus, conversa com o chefe dos filisteus, e o chefe dos filisteus fala para ele: Davi, você é mais que bem-vindo, pode ficar aqui. Derrama tanto favor sobre Davi, que até fala para ele: eu quero entregar para você uma cidade, você e os seus guerreiros, e suas famílias, vocês podem morar nessa cidade. Nesta cidade chamada Ziclag, Davi encontra descanso. Uma cidade que o chefe dos filisteus, povo que é inimigo ao povo de Deus, entrega para Davi. Davi está lá, tranquilo. Lembra que agora ele não tem apenas 400 soldados, guerreiros de Davi, mas tem agora 600 soldados vivendo com ele. Até que houve a notícia é: os filisteus vão entrar em guerra contra o povo de Israel. O que fazer agora? Davi se levanta e fala assim:
eu moro com os filisteus, vai ter uma guerra contra o povo de Israel, eu vou falar para o chefe dos filisteus que eu estou dentro, eu vou ajudá-lo. Então ele chega e fala assim, eu quero ir com você para a guerra, eu quero ir com você, eu quero na verdade ajudar vocês a vencer o povo de Israel. O chefe dos filisteus pensa, que legal, nós temos agora nada mais nada menos do que o maior homem de guerra que existe na história. Davi vai lutar a nosso favor. Quando eles estão caminhando para a guerra, os comandantes filisteus chegam para o chefe e falam assim, você está ficando louco, cara? Você está ficando louco? Você está deixando o Davi ir para a guerra com a gente? E se no meio da guerra, o coração dele se amolecer para com Saul, porque ele tem amor a Saul? Ele casou com a filha dele. Ele morou no palácio com ele. Tudo bem, ele é perseguido por ele já faz muitos anos, mas e se o coração dele amolecer e ele se virar contra nós e nos matar todos, só para mostrar a Saul o seu respeito? O chefe ouve os comandantes e fala assim, quer saber? Melhor ele não vir então, né? Então ele chega para Davi e fala assim, Davi, volta para Ziclag, não vai para a guerra com a gente não, fica lá na sua cidade, volta para lá. Porque os comandantes não estão sentindo muito bem de você vir com a gente. Davi não gosta disso, mas ele obedece. Ele volta para Ziclag. A hora que ele chega em Ziclag, está exatamente nessa passagem que nós vamos ler. 1 Samuel capítulo 30. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe, e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo, todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. A gente vai ler até essa parte, depois a gente continua um pouco mais. O que acontece é que Davi chega a Ziclag e ele está agora num ápice de frustração. Ele tinha se colocado à disposição para lutar em favor dos filisteus contra o povo de Israel. Ele obedece o chefe dos filisteus para voltar para Ziclag. Quando ele chega, ele descobre que os amalequitas, outro povo que não gostava de Davi, tá bom? Os amalequitas odiavam Davi. Quando eles chegaram, eles saquearam a cidade, levaram cativo as mulheres, os idosos, os jovens, e eles incendiaram toda a cidade. Este é o cenário que Davi chega. Como é que você se sente quando, como Rocky Balboa, você tem sonho, você tem projetos, você tem planos, mas você sente a vida o tempo todo dando murros em você? Como é que você se sente quando parece que as portas, elas são fechadas e parece que vêm os açoites, vêm as calúnias, vêm as palavras contra a sua vida? Como é que você sente com relação a isso? Como é que Davi se sentiu? Quando Davi e seus guerreiros, 600 homens, chegam, eles veem um lugar de totalmente caos. E nesse lugar de caos absurdo, o que eles fazem? Eles choram amargamente. Eles choram. Homens fortes, grandes, cheios de coragem, cheios de intrepidez, são homens que agora estão diante do absurdo, chorando, chorando e chorando. Nesse momento deles de choro, eles estão angustiados.
Angustiados porque eles estão defendendo a sua honra já há muito tempo. São anos e anos, talvez a história, muitas vezes para nós, de perseguição, de alguns dias, nós já colocamos nossa cabeça num travesseiro e pensamos, ó céus, ó vida, eu vou morrer, tudo vai dar errado. Mas o que acontece é que Davi, ele está enfrentando isso, são anos. De 14 a 15 anos, ele se transforma, ele se torna rei de Judá com 30 anos. Estamos falando aqui de 15 a 16 anos de perseguição. E o ápice dessa perseguição é quando ele chega em Ziklag, na sua cidade, com a sua família, e ele vê que ninguém mais está lá. Uma coisa é quando você enfrenta perseguição, enfrenta lutas, e você sente isso machucando você. Mas a outra coisa é quando você sente que isso machuca a quem está à sua volta, quem você ama. Os seus filhos, a sua esposa, a sua família. Pior ainda, se você chega e você vê que todos eles não estão mais lá. A mente do homem leva a um lugar que ele perdeu tudo. Por que é que eu estou fazendo tudo que eu estou fazendo? Se cheguei exatamente neste momento em que eu não tenho mais família, porque todos eles foram levados cativos, sequestrados. Existe um momento definidor na vida de um homem. Existe um momento específico. É o momento definidor na vida de um homem. E para mim, este é o momento definidor na vida de Davi. É exatamente este momento. Este é o momento que define tudo na vida de Davi. Davi, ele está junto com seus guerreiros, chorando amargamente. Mas a palavra de Deus diz para nós lemos agora, que ele fica mais amargurado ainda, mais angustiado, com mais tristeza no coração, porque os soldados à sua volta, os seus guerreiros, estão falando agora em matar Davi, apedrejar ele. Como é que você se sentiria? Como líder do povo, como aquele que sacrificou, como aquele que estava na caverna de Adulão e estava treinando eles. Davi era um grande líder, Davi era um grande homem de batalha, Davi era um grande orador, um grande comunicador. Davi, ele já tinha falado muitas palavras boas a esse povo. Davi já tinha levantado eles eram endividados, tristes, homens rebeldes, amargurados. De repente agora são homens que têm um propósito, homens que não tinham famílias, agora eles têm famílias, homens que não tinham futuro, agora eles têm futuro. Esses homens, eles estão ao lado de Davi, olhando bravos para Davi, pensando, a gente precisa matar esse cara, porque o problema que nós vivemos hoje em nossas vidas, é porque ele nos trouxe até aqui. Nós estamos seguindo um cara que ele é o fracasso pleno, ele é a materialização do fracasso. E o que acontece é que eles estão olhando para Davi e estão dizendo, vamos matar Davi. Davi, ele se angustia e ele faz algo que faz toda a diferença. Davi, ele se ajoelha e o que diz nesse versículo 6 que nós lemos? Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. O momento definidor na vida de um líder é quando seus joelhos tocam o chão e o seu coração toca o céu. O momento definidor na vida de um líder não é quando eu tenho as opiniões, as inspirações, as palavras de quem está à minha volta, mas é quando o meu coração ouve de fato do coração de Deus o que é que Ele tem para falar para mim. Sabe, 90% de nossas inspirações, encorajamentos, vem de pessoas à nossa volta, sabia disso? 90%. Quando você não está bem, você está mal, o que acontece? Você vem para a igreja e alguém traz uma oração para você, compartilha uma palavra, te dá um abraço, o irmão que abraça o irmão, o amigo que abraça o amigo, traz uma palavra de encorajamento. Isso é muito bom, isso é maravilhoso.
Quando você não está bem, de repente você está no culto e uma das irmãs do time de intercessão começa a profetizar sobre a sua vida. Você fala assim, uau, que maravilhoso, isso tudo é muito bom. É muito bom nós fazermos parte da igreja de Cristo. É muito bom nós vivermos em família. Às vezes é o seu pai, você senta com ele e você tem uma palavra de encorajamento dele. 90% de nossos encorajamentos vem do próximo. Mas o que faz a diferença na vida de um líder não é os 90%, é os 10%. 90% são palavras externas, mas 10% é o que faz toda a diferença. Davi fortaleceu-se, não foram nos homens, não foi nos homens, não foi talvez na sua própria opinião, não foi na sua história, ele fortaleceu-se na sua história. Lembra de onde você veio para você se fortalecer agora. Lembra a história de outra pessoa, porque você pode aplicar para a sua história. Não é isso. Davi fortaleceu-se no Senhor. A diferença que faz totalmente na vida de um líder, o momento definidor, é quando o homem se fortalece no Senhor. Vários momentos da minha vida, eu tive encorajamentos de pessoas à minha volta, dentro da igreja, nos ministérios, no trabalho, na família, mas o momento mais definidor para mim foi quando eu só tinha o Senhor, nada mais, ninguém mais. Deus, para que possa entregar o fortalecimento, a força dele para nós, ele precisa, na verdade, tirar os nossos olhos de tudo aquilo que atrapalha nós vermos a força do Senhor. Porque tem muita coisa que atrapalha. Nossas distrações. O que Satanás mais faz hoje é aplicar distrações para nós. Você está querendo ter o seu devocional, de repente, Você está querendo ler a Bíblia, talvez no seu aplicativo da Bíblia, aí no seu celular, mas de repente aparecem notificações de redes sociais, de mensagens, de notícias. O que Satanás mais quer fazer é trazer distrações para nós. E se eu tirar somente um pouco a atenção dele para cá, ele não vai focar plenamente no Senhor. E se eu tirar somente um pouquinho para acolá, ele não vai focar em Deus. Sabe, Deus, ele tira 3 níveis de identidade da vida de Davi. E eu quero explicar esses níveis para vocês. O primeiro nível é que Deus tira da vida de Davi Saul. O rei louco, endemoniado. Deus diz para Davi, a sua identidade não pode vir exatamente deste homem, que ele é problemático. Imagina a frustração de Davi, garoto, 14, 15 anos, sabendo que ele é ungido rei, derrota Golias, vai morar no palácio para se casar com a filha do rei, ser genro do rei e descobrir que esse rei é louco. Uma vez Davi está tocando harpa para o rei. O rei, na sua loucura, pega uma lança e ele taca para acertar o peito de Davi e matar Davi. Um dia eles estão na mesa comendo. Saul pega uma lança para atacar no peito e acertar Davi. Deus tira de Davi a vida de Saul. Deus fala para Davi, Saul não pode ser sua referência. Eu posso ser a sua referência. Saul é um rei, é um líder. E talvez você já teve esse líder louco, lunático. Alguém narcisista. Alguém que deveria te encorajar, alguém que deveria ter uma palavra para você, alguém que deveria te motivar, alguém que deveria conhecer o seu coração, mas o que a pessoa fez foi te ver no problema e querer te jogar mais fundo no problema. Eu lembro ano passado eu recebi uma ligação de um jovem falando, pastor, quero muito falar com você, porque eu tinha expectativa de ao compartilhar o meu coração, com um líder sendo bondoso, o que eu recebi foram palavras de acusação, de medo, de flagelo. Muitas vezes, nós servimos e nós vivemos talvez no ambiente do seu trabalho. Você vive com pessoas assim, Deus fala para mim e para você.
A sua identidade não vem do seu líder. A sua identidade não pode vir dessa circunstância. A sua identidade tem que vir do Senhor. Mas isso também não significa coração rebelde. Como meu líder é assim, então eu vou maltratá-lo. Então eu vou me rebelar. Davi frequentemente teve oportunidades para matar Saul, e ele disse o quê? Ai daquele que toca no ungido do Senhor. Quem vai lidar com Saul é Deus, não sou eu, disse Davi. Quem vai lidar com ele é Deus. Segunda coisa, é que Deus tira da vida de Davi Keila, o povo ao qual ele serviu. Há uma história que eu quero contar para vocês. Davi está fugindo de Saul, tudo bem? Vamos voltar um pouquinho. Ele está fugindo de Saul. Ele ouve que os filisteus estão atacando Keila. Quando ele ouve que eles estão atacando Keila, ele fala assim: Deus, será que eu devo ir até Keila e libertá-los das mãos dos inimigos? Deus fala assim: corre, Davi, ajuda lá eles. Davi chega para a cidade de Keila, uma cidade de Israel, e ele liberta esta cidade das mãos dos inimigos. Todo mundo na cidade de Keila fala assim: Davi, uau, que bom que você veio. O nosso guerreiro, Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Se eles falam isso novamente, estão dizendo: que bom que você está aqui com a gente. Aí passa um tempinho, Saul descobre que Davi está em Keila, libertou Keila das mãos dos filisteus. O que Saul faz? Saul fala assim: Davi é bobo, porque ele se trancou numa cidade com portas e com trancas. Eu vou até lá e eu vou matar ele. Então Saul caminha com seu exército até Keila. Davi está dentro da cidade de Keila. Davi ouve que Saul está chegando com seu exército. O que Davi faz? Vai falar com Deus. Deus, eu estou ouvindo dizer que Saul está vindo para cá. É verdade que ele está vindo para cá? Deus fala: é verdade. Aí ele faz uma outra pergunta para Deus. Deus, se ele chegar aqui, o povo de Keila vai me entregar nas mãos de Saul? E o que Deus responde para Davi? Certamente eles entregarão. Como assim? O povo que ele tinha acabado de servir, o povo que ele libertou das mãos dos inimigos, é o mesmo povo que talvez por uma troca política, talvez pelos seus próprios interesses, vai pegar Davi e jogar ele no fogo, vai jogar diante das mãos de Saul. O que Deus faz nesse processo? Deus tira Keila do coração de Davi, dizendo: a sua identidade também não pode vir como líder do povo a quem você serve. Porque o povo que você serve hoje, que fala para você: maravilhoso, que bom que você está aqui, é o povo que amanhã está criticando e falando mal de você nas costas. Você lembra de Jesus? Jesus entrando em Jerusalém, com todo mundo dizendo: o rei chegou. Uma semana depois dizendo: solta Barrabás e matem Jesus, crucifiquem Jesus. Deus diz para Davi: a identidade de um líder não pode vir do povo a quem você serve. A sua identidade, força, tem que vir do Senhor. Deus tira Keila. Em terceiro lugar, que é exatamente este momento épico que a gente está vendo aqui, Deus tira os seus irmãos mais próximos e diz para Davi: a sua identidade não pode vir mesmo dos seus mais próximos. Os soldados, guerreiros que te acompanham desde a caverna de Adulão, a sua identidade não pode vir deles. A sua identidade não pode vir deles. Porque esses mesmos homens que te acompanhavam até agora, que estavam com você lado a lado, são os homens que agora, num instante, num momento de total incerteza, de sofrimento, eles querem apedrejar você. E Deus tira, e Deus fala assim: a sua identidade não pode vir deles. Deus tira a identidade de Davi, fala assim: não pode ser por meio de Saul,
não pode ser por meio de Keila, e não pode ser por meio do povo que você serviu, e não pode ser por meio daqueles que estão mais próximos de você. E aí Deus fala para ele: a sua identidade só pode vir de mim, a força vem do Senhor. É interessante que Davi, ele está numa cidade específica. Qual o nome da cidade mesmo? Ziklag, não é? Uma cidade que o chefe dos filisteus deu para ele. Sabe o que significa Ziklag em hebraico? Ziklag significa pressionar alguém ou algo para revelar de fato o que está lá dentro. Neste momento ápice da vida de Davi, Davi está num lugar que chama pressão. É o ápice da pressão. Pressionar algo ou alguém para revelar de fato o que está aí dentro. Quando você pressiona muito alguém, você sabe exatamente o que está lá dentro. Quando existe êxtase de alegria, você sabe de fato como é que a pessoa reage. Quando existe profundidade de sofrimento, você descobre de fato o que é que está lá dentro, porque quando nós passamos por esses extremos, nós revelamos de fato o que nós acreditamos. Não que são as frases de efeito, o que os outros estão dizendo, mas o que de fato está aqui dentro, o que é que eu assimilei aqui, o que é que foi formado em mim aqui dentro. Davi está nessa cidade, Ziklag, e ele é pressionado. Ele se ajoelha, ele fortalece no Senhor. 3 formas de nós fortalecermos no Senhor. Como é que eu fortaleço na prática em Deus? Número 1, fortaleça no Senhor, lendo a palavra de Deus. Olha que diz Salmo 119, 105, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Davi, ele se fortalece na palavra de Deus. O que a palavra de Deus tem para falar sobre mim? O que a palavra diz a meu respeito? Uma das nossas maiores problemáticas nos dias de hoje é que nós queremos saber as notícias, as opiniões, o que os outros têm para falar, e nós estamos vivendo em ansiedade após ansiedade, depressão após depressão, tristeza após tristeza, porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Se você ler a palavra de Deus, se nós lermos a palavra de Deus diariamente, nós saberemos exatamente o fim é melhor do que o começo. A palavra de Deus é esperança para nós. A palavra de Deus é alimento para nós. Como alimento bom. Há 2 meses e pouco atrás, ao falar com o meu médico, um cara fantástico, inclusive ele está aqui presente, ele me disse algo que foi bem sensível, bem sutil, mas eu entendi plenamente. Ele falou: Tiago, ao acordar, você está de jejum, tome exatamente essas vitaminas, tome tudo isso aqui, essas vitaminas, mas tome também esta proteína, com essas outras proteínas juntas, tome isso daqui, a primeira coisa que você ingere logo de manhã. Quando eu ouvi isso, eu pensei, a primeira coisa que eu vou ingerir logo de manhã é exatamente o meu melhor tipo de nutriente, de nutrição. Se eu quero viver uma vida em que há saúde no meu físico, mas a primeira coisa que eu faço ao ingerir de manhã é tomar refrigerante, é tomar, eu brinco frequentemente com fine, é comer fine logo cedinho. Imagina assim, você está em 8 horas de jejum e você come besteira. Eu acredito que a formação dos meus músculos, ossos, essa formação será feita com aquilo que é tão de baixo valor nutritivo. Eu preciso, ao acordar, estar me alimentando com a palavra de Deus.
o que a palavra de Deus diz para nós. Não a opinião dos outros. Posso falar a verdade? O problema é que muitas vezes, quando nós passamos por lutas, nós recorremos a tudo, menos a palavra. Você está com dificuldade no casamento? Diagnóstico médico? Finanças? Problemas na saúde? Seja lá o que for. Nós queremos a opinião do primo, nós buscamos as instruções do Google, porque agora somos médicos e precisamos entender o que aquele relatório médico quer dizer. Nós buscamos informações em noticiários, nós ficamos pensando em nossa ansiedade, em nossos problemas, o que não dá para fazer, o que não é possível, eu não consigo, e nós não vamos para a palavra de Deus. O que Davi faz para fortalecer-se no Senhor? Ele lê a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Mas além disso, Davi, para fortalecer-se no Senhor, ele ora. Ele ajoelha e ele ora. Porque oração não é eu mudar o coração de Deus, mas oração é quando eu falo com Deus a ponto do meu coração ser transformado nele. Quando eu quero sentar com a minha esposa para nós falarmos sobre sonhos, a minha expectativa não é de vê-la como se fosse um chefe, ou como se fosse um cliente, que eu preciso entrar numa negociação para convencer que essa forma é melhor. Não, não. Ela é minha esposa. Ela é minha companheira de vida. A minha expectativa é compartilhar o coração com ela. Aí, depois de horas de conversa, nós vemos que talvez aquilo que eu estava pensando era pequeno demais, aquilo que ela estava pensando, talvez precisava ser completado com aquilo que eu estava pensando, e agora, depois de horas de conversa, se juntou em algo tremendo, maravilhoso. Isto é oração, é você se juntar a Deus, entregar o seu coração para Ele. Olha o que diz a palavra em Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas. O modo é oração e súplicas. Eu não ando ansioso, mas em tudo, em oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Davi se fortalece no Senhor, lendo a palavra de Deus. Davi se fortalece no Senhor em oração. E Davi se fortalece no Senhor em adoração. Olha que diz Hebreus 13:15, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos a Deus continuamente um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessem o seu nome. Neste momento, Davi se fortalece em Deus, na sua palavra. Davi lembra o que é que Deus profetizou para mim. Ele lembra que o profeta Samuel ungiu. Ele lembra que Deus esteve com ele em todos os momentos. Ele ora, fala com Deus, e o que ele faz é adorar. Ele diz assim: a hora é agora, o momento é este. Eu posso usar a minha boca para murmurar e praguejar, ou posso usar a minha boca e as minhas mãos levantadas para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É exatamente isso que Davi faz. Davi, ele adora a Deus. Como que ele adora a Deus? Ele adora a Deus entregando o seu tudo, os seus medos e os seus sonhos se alinham com a sua fé. Os seus medos, o que ele vê, mas os seus sonhos, o que ele lembra que Deus disse, se alinham com a minha fé. E ele entrega tudo isso a Jesus. Ele entrega tudo isso a Deus Pai. Ele entrega tudo isso ao Espírito Santo de Deus. E algo sobrenatural acontece. Olha só o que acontece. O que acontece é que Davi, ele não utiliza dos seus recursos de liderança nesse momento. Olha a história. Os homens querem destruir Davi, os seus amigos querem apedrejá-lo. O que é que ele não faz? Ele não usa um discurso, porque Davi era bom em discurso. Davi, ele não pega o microfone, ele aponta o dedo para eles falando assim: eu
resgatei vocês lá da perdição na caverna de Adulão, fui eu que levantei vocês, fui eu que ajudei vocês. Ele não faz nada disso. Ele não utiliza uma espada e fala assim, viu, quem quer me matar, vem aqui 1 a 1 contra mim, vamos ver quem é mais forte. Ele também não faz isso, ele não quer usar a sua força, ele não quer usar a sua oratória, ele somente quer se fortalecer no Senhor. A transformação do caos que está à sua volta, não é porque ele faz muitas coisas com as suas próprias mãos, ou com a sua boca, ou com seus pensamentos, mas é porque ele somente ajoelha-se e se fortalece no Senhor. Algo tremendo acontece. Quando ele se fortalece no Senhor, ele olha para os homens, ele diz para Abissai, fala assim, Abissai, traga-me o colete sacerdotal, eu quero falar com Deus, na frente de todo mundo. Ele fala com Deus, Deus fala para Davi, ei, as suas mulheres, seus filhos, os jovens, os idosos, os animais, todos foram levados cativos, mas levante esses soldados, esse povo agora, que eu vou levar vocês até eles. Davi fala para os soldados, me sigam. Os homens que queriam matá-lo, agora são os homens que estão seguindo Davi. É por isso que eu e você não devemos nos preocupar muito com a opinião dos outros, porque as pessoas que querem matar você hoje, são as pessoas que amanhã estão seguindo você. Basta eu e você nos fortalecermos no Senhor. Esses homens seguem Davi. No meio da trajetória, eles encontram um cara que foi deixado de lado. Esse cara, ele servia aos amalequitas, mas ele estava doente. Ele foi deixado lá, abandonado na estrada. Davi chega e fala assim para ele, ei, quem é você? Ele fala, eu era escravo, eu servia aos amalequitas, mas estou doente, eles me deixaram aqui. É interessante que nos nossos momentos mais caóticos, Deus traz o mais improvável diante de nós. No seu momento mais caótico, nos nossos, geralmente o que nós queremos? Nós não queremos nos deparar com um mendigo. Nós não queremos nos deparar com alguém que está sofrendo do meu lado. Não, eu quero falar com o presidente da república. Eu quero falar com o pastor, eu quero falar com o líder. Eu quero falar com o profeta. E Deus, Ele apresenta o mais improvável, e a resposta vem do mais improvável. Note que a grandeza na vida de Davi, é porque Davi não pensa como talvez muitos de nós, que vão rejeitar o improvável, para pensar naquilo que é lógico. O que eu estou precisando agora, não é do mendigo falando comigo, o que eu estou precisando, é que o diretor da multinacional fale comigo, e me dê talvez alguma coisa que eu estou precisando. Essa é a lógica humana, mas essa não é a lógica dos céus. A lógica dos céus é que Deus utiliza o improvável para realizar aquilo que é grandioso. Deus então fala, por meio deste homem que foi abandonado na estrada. Davi fala assim para ele, fala assim, vem cá, nós vamos te dar comida. Deram comida para ele, deram bebida para ele, gastaram tempo com ele. Ele fala assim, eu sei onde os amalequitas estão, eu estava com eles, as suas famílias estão lá. Se vocês me garantirem que não vão me matar, nem vão me entregar para ele, eu levo vocês até eles. Sabe o que acontece? É que agora esse homem, o improvável, está liderando Davi, que está liderando o exército, para chegar até os amalequitas. Quando eles chegam lá, sabe o que acontece? Eles veem que toda a sua família está lá. Ao amanhecer, eles atacam, todos os amalequitas são mortos, exceto 400 jovens soldados que fogem, porque são jovens, então eles têm, na verdade, muita corrida boa aí para fugir. Eles fogem, e Davi resgata suas famílias, os idosos, os jovens, os animais, todo o povo. Por quê? Porque ele se fortaleceu no Senhor. Que tremendo! Que tremendo que é ouvir a voz de Deus. Mas deixa eu falar algo para vocês. Eu disse que existe um momento definidor na vida de Davi, eu acredito que é esse. Sabe por quê? Porque Davi estava no ápice da frustração. Sabe qual que é o próximo episódio na vida de Davi? Próximo capítulo. É que Saul comete suicídio. É que o rei Saul, aquele que perseguia Davi,
comete suicídio. Deixa eu falar algo para você. Talvez você está num ápice de frustração, de lutas, de muralhas, de dificuldades, e você só está pensando em desistir. Deixa eu falar, eu creio que eu vim da parte do Senhor para dizer para você, não desista, porque Davi não desiste. Davi não tem mais a referência do líder, Davi não tem mais a referência do povo, e Davi não tem mais a referência mesmo dos mais íntimos dele. Ele não desiste, ele se fortalece no Senhor. Qual que é o próximo episódio? Davi se torna rei de Judá. 16 anos depois, Saul comete suicídio e Davi se torna rei de Judá. Algo sobrenatural acontece quando nós nos fortalecemos no Senhor. Será que você pode ficar de pé onde você está? Como é bom adorar a Deus com você. Graças a Deus pela tecnologia. Talvez você está numa outra cidade, estado, país ou continente, e nós estamos aqui juntos buscando a face de Deus. Eu quero compartilhar esse QR Code. Basta você apontar a câmera do seu celular para ele e você vai ser direcionado ao nosso WhatsApp. Nós queremos ouvir qual é o seu pedido de oração. Nosso time de intercessão está pronto para orar e interceder a Deus Pai por sua vida e sua família. Além disso, nós acreditamos numa igreja pastoral, em que as ovelhas são pastoreadas. Se você está precisando de um aconselhamento pastoral, talvez conversar, compartilhar aquilo que está acontecendo com você, eu quero dizer que nós estamos aqui a seu dispor, porque acreditamos que o reino de Deus é para ser vivido hoje. É por isso que nós vivemos em comunidade, próximos uns dos outros. Bem, essa palavra falou com você, não falou? Falou comigo de forma tremenda e eu quero te encorajar. Compartilha com seus amigos, familiares. Vamos juntos compartilhar as boas novas do reino de Deus e da palavra de Deus. Deus abençoe muito você.